Vídeo eu vou falar sobre O Medo dos Bárbaros de Todorov, né, que é o texto da primeira unidade. Por meio desse capítulo do livro, né, Todorov ele vai discorrer acerca das identidades, né, que ele vai dizer que elas não é um reflexo mecânico da existência de um ser e que elas não refletem a natureza, né, que na verdade a identidade ela é uma representação, né, ou seja, ela é uma construção narrativa. Ela é o que nós dizemos que somos e não o que realmente somos, né. Todorov, inclusive, ele vai propor que os indivíduos eles construam suas identidades como eles aproveitam, como eles acharem melhor, né? Como eles acharem melhor, né? Ele vai falar sobre as identidades coletivas, né? Também as individuais. Ele vai falar sobre a cultura viva. A cultura viva, ela é toda cultura que passa por mudanças, né? Ele vai dizer que quando uma cultura ela para de se transformar, ela vira uma cultura morta, né? Ou seja, uma cultura ela é sempre formada pela junção ou pela desconstrução de anteriores. Ou seja, uma cultura ela não surge do nada. Vou inventar uma cultura aqui. Inventei. Não. Ela é uma junção de culturas ou a desconstrução de culturas anteriores, né? Todos os indivíduos, eles nascem em uma cultura e acabam se deparando com vários conceitos que já foram construídos, né? Ele vai falar também sobre a identidade cultural versus a identidade cívica, né? E é também um dos principais pontos do texto, né? Ele vai falar que a identidade cívica ela vai estar relacionada ao indivíduo e ao Estado. Ela não está relacionada à escolha do indivíduo, né? Mas aonde ele nasceu e o seu papel no mesmo, né? E o seu papel no mesmo, né? Já a identidade cultural, ela pode ser coletiva, né? Um conjunto que dá uma característica, ou individual, né? Um conjunto de identidades coletivas. Ou seja, você cria sua própria identidade, sua identidade individual, que vai ser um conjunto de identidades coletivas, né? Aquilo que você já sabe. Todorov ele também vai falar sobre a existência de um Estado-nação, que na verdade ele não concorda em que esses termos estejam juntos, né? Estado e nação. Para ele não dá, não vai, sabe? Ele não concorda que esses dois termos possam estar unidos, né? Ele vai dizer que é uma tentativa de generalizar todos os cidadãos do Estado e de juntar, né, a identidade cultural com a cívica, o que para ele não é possível. Todorov ele vai falar também em um certo momento do texto, né, sobre a identidade cultural inicial e a cultura essencial. Ele vai falar que a primeira, né, no caso a cultura inicial, ela é recebida a partir do momento que o indivíduo nasce, né, como um modo de vida, como por exemplo, né, o nome. O nome ele é atribuído assim que você nasce e fica para a vida toda, né? Ou seja, é uma cultura inicial, né? O nome, seu nome, nosso nome é uma cultura inicial. Já a cultura essencial, ele vai dizer que é o domínio mínimo dos códigos que o indivíduo precisa ter para compreender o mundo ao seu redor. Ou seja, ele vai dizer que é o mínimo que você sabe para poder compreender o mundo ao seu redor, né? O mínimo que você compreende de certas coisas para entender o mundo. E por fim, ele vai falar sobre o culturalismo, né? Todorov. Todorov ele vai dizer sobre o culturalismo, né? Que vai ser a identificação ou reconhecimento de um indivíduo a partir de uma única filiação cultural, ou seja, a generalização. Ele vai dizer também que não se pode definir a identidade do indivíduo a partir de uma única identidade coletiva a qual ele se filia. Ou seja, para definir a identidade do indivíduo, você não vai ter como base apenas uma única identidade coletiva que ele se filia. É melhor ter como base várias. Para Todorov, as identidades elas se tornam assassinas quando ela reduz o sujeito a uma única identidade, né? O que tornando-se rival ao outro sujeito, ou seja, o etnocentrismo, né? Ou seja, as identidades elas são assassinas, né? Quando elas resumem um sujeito apenas a uma única identidade, ou seja, tem que ver todas. E é isso.